Olá, hoje é o Café com Sêmen número 139, parte 13 de estudos, e o tema é o efeito sempre benéfico do esporro. Não sei se era esse o tema que eu tinha combinado exatamente, mas eu sei que é sobre esporro mesmo, né? Todo mundo me vendo, me ouvindo? Digam nos comentários. E hoje, essa palavra é feia, né? Esporro, mas eu vou usá-la porque carioca não tem uma palavra melhor e é importante que a gente desperte essa sensação ruim de ouvir a palavra esporro para poder falar sobre isso, né? É interessante que falar sobre esporro é meio que um tabu, né? Quantas pessoas se sentem extremamente magoadas e ofendidas quando são chamadas à atenção. Isso é uma realidade, tá na faculdade de medicina, e a impressão que eu tenho é que com o passar dos anos fica cada vez mais difícil tomar um esporro, principalmente os alunos mais velhos que entram na faculdade. Tá? Não vou dar os exemplos aqui, mas eu tomei grandes esporros na minha vida que foram fundamentais para o meu crescimento. Eu quero falar de dois tipos de esporro principais, né? Primeiro, o esporro merecido, depois o esporro imerecido, tá? Qual que é o efeito do esporro merecido, né? Vamos lá, eu vou generalizar um pouco, mas queria que vocês pensassem comigo. Quando você quando você é chamado a atenção, quando você toma aquele esporro, né? E você fica desconfortável com aquilo, tá? Você fica constrangido, você fica incomodado, tá? É natural que você, a princípio, tenha uma reação ruim contra a pessoa que assim fala com você, tá? Mas um sujeito normal, ele vai ficar pensando, peraí, cheio de poeira aqui, peraí. Um sujeito normal, ele vai levar aquilo para casa e ficar pensando. Em algum momento, ele começa também a avaliar a seguinte questão: será que esse sujeito está certo? Será que essa pessoa que é mais velha do que eu, que é mais experiente do que eu, está certa? Será que eu realmente não estava errado? Tá? E nesse momento, você então começa a considerar o que foi falado. E aí você vai falar comigo assim: poxa, Bruno, mas dá para fazer isso sem dar um esporro? Você pode fazer isso de forma delicada. Tem um problema, né? Palavras amenas não mobilizam espíritos inertes. Então, de repente, se você não tem ali uma mudança na forma, uma inversão, né, uma alteração na perspectiva de como a situação é vista, você não entende o grau do problema que você estava, né, e o grau da mudança que você tem que fazer. Tá? E aí você começa a barganhar com a situação, e se a maneira com que a sua atenção é chamada ela não mobiliza o seu espírito, né? Não tira aquela sua inércia interior, você vai apenas fazer uma movimentação exterior concordando com a delicadeza de quem te chamou a atenção, e vai chegar em casa e não vai nem lembrar do que aconteceu, né? Então, esse é um efeito benéfico do esporro merecido, né? E muitas vezes um professor, um educador, ele vai usar uma maneira de falar, ele vai usar um tom, ele vai usar ali uma forma que vai mexer com o aluno, né? Que vai mexer com aquele aluno. E aquele aluno, diante dessa alteração da forma, né, ele vai poder meditar sobre o que aconteceu. E quando ele fala, será que esse cara está certo? Ele está se auto-humilhando, né? A humilhação é tornar-se humilde, né? E muitas vezes, né, esse ambiente falso que acontece entre quem não quer educar e quem não quer ser educado, que é muito comum no ensino superior no Brasil, principalmente na medicina também, né? São pessoas que não querem educar, convivendo com pessoas que não querem ser educadas de verdade e que precisam cumprir ali uma série de etapas para, enfim, no final do semestre, mudar de etapa, né? E aí aquilo ali fica ali num joguinho de conversa, né, de comadres,
e o negócio passa e ninguém educa e ninguém é educado, né? E quando existe um educador de verdade, uma pessoa que está interessada em cada um dos indivíduos ali, essa pessoa, com a experiência que tem, é capaz de dar um bom esporro, né? E que maravilha é um bom esporro, que beleza que é um bom esporro e o bem que um bom esporro não faz, né? Quem nunca tomou um bom esporro provavelmente está numa situação de soberba da vida, né? É muito entranhada na alma, né? Se considera provavelmente a medida de todas as coisas, né? Então, esse é o efeito do esporro, né? O efeito benéfico do esporro bem dado e merecido, né? Ele mobiliza a sua alma. Ele faz com que você consiga chegar e falar assim, apesar de todo o desconforto que a situação me deu, este sujeito, esta professora estava correta. Tá? Ela estava correta. Você até vai pensar assim, poxa, ela poderia ter medido de outra forma. Só que lembra do que eu falei, né? Se ela te falasse de outra forma, não ia dar o efeito que deu. Tá? Então, esse é o efeito benéfico do esporro bem dado, né? E, como eu falei, né, o efeito do esporro sempre é benéfico, porque também existe o esporro não merecido, né? O esporro mal dado, vamos chamar assim, né? Aquele esporro que, enfim, você não merecia. Tá? Vamos supor que nem tenha sido você que fez a coisa lá errada e tal, mas por um acaso ali você estava lá e você tomou aquele esporro mal dado, né? Esse esporro também ele traz um benefício enorme para você. Tá? Vários, às vezes até mais do que o outro. Primeiro, você pode pensar assim, eu não fiz isso, né? Eu não mereço isso, mas eu poderia ter feito. Né? Então, quando você tomar um esporro que não foi merecido porque você não fez o que foi falado, que você fez, né? Assim, pensa o seguinte, né? Eu não fiz, mas eu poderia ter feito isso. Né? Eu sou capaz de fazer isso, mas eu não fiz, né? É claro, gente, que eu não estou falando de crimes, né? Pelo amor de Deus. Não estou falando para você, enfim, ter essa relação com crimes, com esporro, tá? Todo mundo sabe o que é o esporro. Então, se você toma um esporro não merecido, pensa, pô, mas eu poderia ter merecido esse esporro, né? Ainda bem que eu não mereci, sabe? Mas eu poderia, e beleza. Não fica tentando explicar também, né? Não fica tentando se explicar, ou enfim, ou assim, convencer o outro. Né? Entuba aquele negócio e fala, cara, eu poderia ter feito aquilo, né? Outra, esse esporro não merecido, ele também te mostra como é que é a natureza da vida humana. A natureza da vida humana, né, este mundo que vivemos, ele tem uma natureza de contingência, né? As coisas podem acontecer, mas podem não acontecer. Né? Ou seja, eu posso estar andando na rua e cair uma fruta na minha cabeça. Tá? Essa fruta pode cair na minha cabeça também por uma motivação de uma outra pessoa. Né? Uma outra pessoa jogou aquela fruta e caiu na minha cabeça. Ou pode ter caído de uma árvore, ou seja, essa fruta poderia ter caído na minha... Ou essa fruta também poderia não ter caído na minha cabeça. Então olha a situação, você está andando debaixo de uma árvore, está andando num lugar, cai uma manga na sua cabeça. Essa manga pode ter caído da árvore, tá? Por um acaso, né, que ventou, sei lá, ou alguém está na árvore e jogou na sua cabeça. Ou essa manga poderia não ter caído na sua cabeça. Você está andando e ela cai do seu lado, né? Ou porque ventou e caiu a manga, ou porque alguém jogou também, né? E essa é a natureza da nossa existência. Tá? As coisas podem acontecer com a gente e podem não acontecer. Ou seja, você pode tomar um esporro, né, de alguém que costuma ser justo e bom, porque essa pessoa errou, né? E ela errou com você, não é porque ela não gosta de você, tá? Não é porque ela tem uma implicância com você, necessariamente. Pode ser até que tenha também, né? Mas não é necessário que isso esteja presente, né? Às vezes a pessoa está num mau dia, interpretou a situação errada e te deu um esporro que você não merecia. E é assim que acontece mesmo, né? Porque você vai ver na vida médica, na sua vida profissional, que as coisas vão acontecer, né, independente das intenções, né? E você vai ver que isso vai acontecer com muita frequência. Às vezes você vai fazer tudo certo e o paciente vai ter um desfecho ruim, né? Ou você vai fazer tudo certo, ele vai ter um desfecho bom e a família não vai perceber aquilo e vai te, enfim, culpar por alguma questão ali que a incomodou e que seja bem simples perto de todo o problema de saúde, né? Você pode, por um acaso, também ficar doente, né? E a sua vida se encerrar cedo, né? Você pode, sei lá, ter uma ótima proposta de emprego pelo fato de que o sujeito que ocupava aquele cargo, ele saiu daquele emprego, né? Ou você pode
chegar um dia depois desse cargo ter sido ocupado por outra pessoa. É assim a natureza da vida humana, né? Então, se você, diante de um esporro, cara, que não faz mal a ninguém, sinceramente, né? Palavras não machucam tanto, né? São só palavras, sabe? Uma pessoa que te dá um esporro, ele tá só te dando um esporro. Talvez aquela situação tenha sido constrangedora naquele momento ali, mas ponto final, né? O que engrandece, né? O que agiganta essas tolices, né? É o amor próprio, né? Que é a soberba, né? Você às vezes fica tão, assim, entorpecido pela imagem que você cria de você mesmo, né? Ali, diante dos outros, né? Você tem um repertório, às vezes, tão pobre de literatura, né? de histórias, assim, que não entende como é que é a vida humana, né? Como é que são as falhas, como é que são os erros, como é que as coisas acontecem, que você começa a transformar, sei lá, no inferno a possibilidade de ser arguído na beira do leito, né? O que faz parte de todo o ensino médico, né? O ensino médico, ele se dá principalmente da arguição à beira-leito. E aí você fica ali completamente refém das sensações em cima de uma fantasia, de que, assim, uma chamada de atenção vai te causar um grande problema e aquilo ali vai, enfim, acabar com a sua reputação, né? E você começa a se alimentar, né, daquilo, a viver daquilo, a sofrer por antecipação, né? Por uma situação que é absolutamente, né, irrelevante, né, na sua possibilidade de educação, né? Pô, o que é uma chamada de atenção, um esporro, uma falha, né, diante da sua pessoa, né, do que está sendo criado, do que você quer criar, né? E outro ponto também importante disso, né? Quando a gente pega a relação dos alunos com o esporro, né? É uma falta de humor, né? É uma falta de humor, porque o humor é uma ferramenta da linguagem humana fundamental para essas horas, né? Quem não consegue escapar, né, com o humor de um esporro bem dado ou mal dado, né? Quem não ri disso tem um déficit de inteligência, né? Porque o riso, ele é o triunfo do cérebro, né? Rir dessa situação é só um esporro, né? Não é mais nada, né? Um esporro, ninguém tirou pedaço, ninguém fez nada. Imagina, um professor te dá um esporro na frente dos outros. Cara, não tem nada mais do que isso, né? É só isso, entendeu? Isso não pode te humilhar, né? Você não pode se sentir muito mal por causa disso, né? Porque é só um esporro, entende? Tá? E lembrando, se esse esporro for justo, ótimo, né? Que bom que ele foi dado, porque ele vai mexer com você, né? E você vai considerar aquilo ali como algo, né, que você precisa melhorar. Se aquilo tivesse sido falado com muita doçura, você não ia nem enxergar, né? E se o esporro foi injusto, tudo bem também, né? Poderia ter sido justo, né? Enfim, aconteceu e ri disso, né? Ri disso e ponto final, né? Pelo amor de Deus. Então, o esporro sempre é benéfico, né? Sempre é benéfico, sempre, sempre, sempre. Não existe esporro ruim, né? Sempre o esporro vai trazer alguma coisa boa para você, entendeu? Então, vai em frente, né? A partir de hoje, nunca mais se incomode com esporro nenhum de quem quer que seja, né? Porque esse esporro, ele tem alto potencial de te ajudar. Se incomode se você tiver num ambiente estável, né? Se você não tiver num ambiente estável, provavelmente é um ambiente cínico. E ninguém está interessado em você, né? Ninguém está interessado em você. Um educador de verdade, né, se ele tiver interessado em você, ele vai te chamar atenção, né? E algumas vezes ele vai te chamar atenção de forma dura, para justamente mobilizar o seu espírito inerte. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Vamos ver se tem pergunta. Existe caixinha de pergunta em live? Eu não sei. Às vezes eu fico fazendo essas lives. Alguém estava reclamando um dia desse que eu acabo a live do nada. Então eu não vou acabar do nada, não. Vou ficar um tempão aqui hoje falando. Quem quer perguntar alguma coisa? Ó, Bruno, acho que está focando mais no expor de forma construtiva, sabe? Pera aí.
Bruno, acho que está focando quando vez ou outra presenciamos preceptores com o objetivo de humilhar e pisar. Beleza, tá? Olha só, é o que eu falei, né? Expor de forma construtiva, né? Eu acho que não é bom a gente ficar pensando se é construtivo ou não, né? Outra, né? Se tem um preceptor que tem só o objetivo de humilhar e pisar, você não precisa dar relevância para ele. Tá? O que você vai fazer? Você vai obedecê-lo, vai chegar na hora, vai sair na hora, vai fazer o que tiver que fazer e pronto, e torcer para aquilo acabar, né? Uma hora, o Pedro, esporro é vida, é verdade. Sim, uma hora ele vai deixar de ser seu preceptor, né? É óbvio que você vai ter preceptores ruins na sua vida, né? É óbvio que você vai ter preceptores muito bons na sua vida. Se você cair com um preceptor ruim, tudo bem, cara. Também é a natureza da vida, né? Se ele vai ficar te dando um esporro, né? Com o objetivo de pisar e humilhar, cara, que você se fortaleça, né? Para aguentar o esporro de alguém, né? Que não tem relevância, né? Relevância nenhuma. Pelo menos relevância educacional não, né? E você tem que ser capaz de identificar, né? Todo mundo identifica isso, né? Médico psiquiatra carne fraca fala sobre isso. Médico carne fraca? Nunca ouvi falar nesse cara. É o quê? Doutor carne fraca? Camila Meloni tá viva ainda. O que ela tá falando aí? Peraí. Levei um esporro seu por fazer exame físico do lado esquerdo do paciente. Pô, pelo amor de Deus também, né? Exame físico do lado esquerdo merece, né? Merece um esporro forte, né? E nunca mais esqueceu, tá vendo? Deve ter o que isso? Uns 20 anos, sei lá. Tem anos aí que a Camila levou um esporro porque estava fazendo errado e nunca mais esqueceu, tá vendo? Imagina se ela não toma esse esporro. Ela está examinando os pacientes pelo lado esquerdo até hoje, né? Que mais? Quem mais quer falar alguma coisa? Vamos ver quem tá aqui. Vamos lá. Padre João Vitor tá na área. Fala sobre médico psiquiatras carne fraca. Eu não sei o que é isso, cara. Carne fraca, carne fraca. Eu não tô entendendo isso não, cara. Quem é esse aí? Alguém sabe quem é Dr. Carne Fraca? Ou Cane Fraca? Conheço Cane Corso, que é uma raça de cachorro. Bom, já que vocês não vão falar nada, é isso. Um abraço a todos e até.